Imagine o seguinte cenário. Enquanto você acorda cedo, pega ônibus lotado, enfrenta trânsito, luta para pagar contas e tenta economizar alguns reais no fim do mês, existe uma empresa brasileira que fatura bilhões todos os meses, literalmente bilhões. E o mais curioso é que grande parte desse dinheiro poderia de alguma forma estar caindo no seu bolso também, mesmo que você nunca tenha trabalhado lá, nunca tenha pisado em uma plataforma de petróleo e nem saiba como o mercado funciona. Pouca gente entende de verdade como a Petrobras ganha tanto dinheiro e menos ainda sabem como pessoas comuns transformam esses lucros gigantescos em renda, investimentos e patrimônio. E o mais surpreendente é que não estamos falando de nada secreto, ilegal ou complicado. É algo que qualquer pessoa pode fazer, mesmo começando com pouco dinheiro. Só que antes de te mostrar como isso funciona, eu preciso te fazer uma pergunta bem direta. Você realmente sabe o que acontece com o dinheiro quando você compra combustível, paga gás de cozinha, quando o petróleo sobe ou quando a Petrobras anuncia lucro? Porque se você não entende isso, você está deixando de aproveitar uma das maiores máquinas de geração de riqueza da história do Brasil. E aqui já vai o primeiro aviso. O que eu vou te mostrar agora não é dica rápida, não é fórmula mágica, não é promessa de ficar rico da noite para o dia. É simplesmente compreender um sistema que já existe, está aí na sua frente, funciona há décadas e continua enriquecendo muita gente. E o mais irônico é que praticamente ninguém fala disso no dia a dia. A verdade que pouca gente comenta é que a Petrobras gera bilhões por um motivo muito simples. Ela está envolvida em algo que o mundo inteiro precisa todos os dias: energia. Sem petróleo, não existe transporte, não existe produção, não existe logística, não existe indústria. Do celular que você usa até o alimento que chega no mercado, tudo, absolutamente tudo, depende direta ou indiretamente do petróleo. E quando uma empresa domina parte desse processo, ela se torna automaticamente uma máquina de lucro. Só que aqui vem o ponto que quase ninguém percebe. Esses lucros gigantes não ficam só com a empresa, eles são distribuídos. E muita gente comum, gente que você jamais imagina, ganha uma parte disso. Pessoas que começaram com 50, 100, 200 reais. Gente que entendeu que existe uma forma inteligente de participar desse dinheiro todo. Mas calma, eu sei que tem gente que já está pensando que investir é arriscado, que é só para quem tem muito dinheiro ou que isso é coisa de rico. E esse é justamente o pensamento que mantém milhares de pessoas travadas financeiramente, porque ninguém explica como funciona o jogo. Então vamos começar pelo básico, de maneira muito simples, para você nunca mais enxergar essa empresa com os mesmos olhos. Quando a Petrobras lucra, ela não guarda tudo. Ela distribui parte desse lucro para os acionistas, ou seja, para as pessoas que têm ações dela. É como se você tivesse um pedacinho da empresa. E é aqui que muita gente erra. Não precisa ter milhares de ações, não precisa ter milhões investidos. Qualquer pessoa pode ser dona de um pedaço da Petrobras. Literalmente qualquer pessoa. E quando você é dono desse pedaço, por menor que seja, você recebe parte dos lucros. Isso se chama dividendo. E é por isso que tantos investidores amam tanto o setor de petróleo. Porque ele paga muito, paga bem e paga com frequência. Só que existe um detalhe que torna tudo ainda mais interessante. A Petrobras opera em um mercado em que o produto nunca deixa de ser procurado. A demanda global por energia continua, e mesmo com o avanço de energias renováveis, o petróleo ainda é essencial para praticamente tudo. Isso significa que a empresa está sempre produzindo, sempre vendendo, sempre faturando. Claro que existem altos e baixos, crises políticas, variações no preço do petróleo, mudanças internas, mas no geral, empresas desse setor têm uma capacidade muito grande de gerar caixa. E quando isso acontece, os acionistas recebem uma parte. Agora pensa comigo. Se você pudesse receber dinheiro de uma empresa que lucra bilhões apenas por ser dono de uma pequena parte dela, por que você não faria isso? A resposta é simples. Porque ninguém explica isso dessa forma. Porque parece complicado. Porque parece distante. Porque parece que é coisa de gente com muito dinheiro. E enquanto você pensa isso, pessoas comuns estão colocando o dinheiro para trabalhar, recebendo dividendos, reinvestindo, fazendo o efeito multiplicador agir ao longo do tempo. E é aqui que entra o ponto mais poderoso desse vídeo. Você não precisa entender tudo de economia, não precisa ser expert em finanças, não precisa ser um gênio. O que você precisa é entender o conceito de participar do lucro. Porque é isso que muda tudo. O dinheiro que você recebe em dividendos não depende de você acordar cedo, bater ponto, fazer hora extra. Ele vem porque você é dono de um pedaço de algo
que gera muito dinheiro. E essa é a essência da riqueza, ter parte de algo que produz mais dinheiro continuamente. E se você está achando tudo isso interessante, segura porque agora vem a parte que realmente abre a mente. Você já percebeu que muitas pessoas olham para a Petrobras somente como empresa estatal, polêmica, envolvida em debates políticos e acabam ignorando completamente o lado financeiro? É exatamente essa visão limitada que impede muita gente de ganhar dinheiro. Porque enquanto uns discutem política, outros analisam números. Enquanto uns reclamam do preço do combustível, outros recebem dividendos justamente porque a empresa tem alto faturamento. É duro ouvir isso? Talvez, mas é a verdade. Agora, imagine que você compre suas primeiras ações. Imagine que você reinveste os dividendos. Imagine que, com o tempo, seu patrimônio vai crescendo não porque você trabalha mais, mas porque você compreendeu como funciona o jogo. E aqui eu não estou dizendo que você precisa colocar todo o seu dinheiro nisso. Não é esse o ponto. O ponto é entender que existe um sistema funcionando e que ele pode beneficiar quem sabe como utilizá-lo. Muitos investidores profissionais ensinam que empresas que pagam bons dividendos ajudam a construir uma base sólida de renda no longo prazo. E empresas do setor de petróleo costumam estar sempre entre as maiores pagadoras de dividendos do país. Agora deixa eu te fazer outra pergunta importante. Você prefere passar sua vida inteira sendo apenas consumidor ou quer começar a ser participante? Porque todo dia você participa da economia brasileira, mas normalmente do lado errado. Você paga combustível, paga gás, paga impostos, paga produtos que dependem do petróleo. Ou seja, você sempre contribui para o lucro de alguém. A diferença é que você nunca fica com parte desse lucro. Agora, imagine participar disso de maneira inteligente. Imagine que uma parcela dos lucros que você ajudou a gerar volte para você. Esse é o tipo de virada de chaves que muda o modo como você pensa sobre dinheiro. E eu sei que agora talvez você esteja se perguntando, mas como eu começo? Preciso de muito dinheiro? Preciso entender tudo de mercado? E a resposta é não. Você pode começar com pouco, pode aprender aos poucos, pode entender passo a passo. O importante é iniciar, porque quem começa primeiro colhe os melhores resultados lá na frente. E esse é o problema da maioria: esperar demais. Achar que só vai investir quando estiver ganhando muito. Só que, ironicamente, é investindo que você começa a ganhar mais. E aqui chega o momento mais importante deste vídeo. Entender que aqueles bilhões que a Petrobras gera todos os meses não são inacessíveis. Eles são distribuídos, eles vão para pessoas. E você pode ser uma dessas pessoas. Quando você começar a enxergar o mercado de investimentos como um lugar onde você pode participar dos lucros e não apenas sobreviver, tudo muda. Você para de viver só com esforço físico e começa a construir renda aqui. Depende de decisões e não de horas trabalhadas. Por isso eu quero te convidar a refletir. Por que você nunca entrou nesse jogo antes? Falta de conhecimento? Medo? Dificuldade? Nunca ninguém te explicou? Pois agora você sabe. E a partir deste vídeo, você já enxerga algo que a maioria ainda não vê. Se você chegou até aqui, comenta: quero participar dos lucros. Só para eu saber quantas pessoas realmente entenderam o valor dessa mensagem. Não esquece de deixar o like porque isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais gente que precisa aprender isso também. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago vídeos como esse, explicando o que ninguém te explica sobre dinheiro, riqueza e investimentos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.